Se você viu meu último vídeo sobre a situação da programação em 2025, você viu que não tá fácil e, cara, não vai ficar mais fácil. Cada ano que a gente passar vai ficar um pouco mais difícil. Mas naquele vídeo eu também te trouxe uma solução para você diminuir um pouco as dificuldades que você vai encontrar na sua carreira na programação. E esse caminho que eu trouxe são as soft skills. Então, se você não viu o último vídeo, corre lá, assiste ele, depois você volta aqui e a gente continua. E aí, como eu disse, são as soft skills. Só que eu não dei grandes exemplos no último vídeo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te trazer algumas das principais soft skills que você precisa ter se você busca o sucesso na programação. E o primeiro, de longe, é a comunicação. O mundo é feito de pessoas, cara. E se você não consegue transmitir as suas ideias da maneira correta, você vai ter problemas, tá? E um dos grandes problemas na comunicação são as vertentes dela, tá? A comunicação, ela tem infinitas vertentes. Então, não é simplesmente o que eu falo é o que a pessoa vai entender, né? Existe o que eu falo, existe o que eu gostaria de dizer, existe o que eu realmente disse, existe o que a pessoa entendeu, existe o que ela queria entender, existe o que realmente foi dito. Então, existem diversas vertentes na comunicação que, se você não dominar, cara, você vai ter problemas. Principalmente na programação. Existem muitas empresas que utilizam o trabalho remoto. E se conversar com uma pessoa cara a cara já é difícil, imagina você conversar com uma pessoa que muitas vezes está em outro país, que está em outro fuso horário, que está numa língua que você muitas vezes não domina tanto assim. Cara, a comunicação vai ser muito mais difícil. Então, a principal, não a principal, mas uma das principais soft skills que você precisa dominar é a comunicação eficiente. É entender que nem sempre o que você diz é o que a pessoa entende. Então, muitas vezes você fala, você dá um feedback ali na boa, mas a pessoa leva muito pro lado pessoal, ela se magoa, ela fica com raiva, porque muitas vezes na sua cabeça era uma coisa, mas na hora que você foi dizer, saiu outra, e aí a pessoa entendeu uma terceira coisa, e aí você acaba tendo muitos problemas de comunicação, tá? E a comunicação é algo que as IAs elas não conseguem compensar, né? As IAs elas não conversam entre si, as pessoas conversam entre si. Então você precisa ser capaz de ter uma comunicação clara, eficiente e objetiva, mas não de uma maneira grosseira, não de uma maneira que as pessoas acham que você é 100% frio, 100% racional. Vale ressaltar, tá? Comunicação clara e objetiva não é grosseria, tá? Não é ser uma pessoa arrogante. Muita gente acaba confundindo isso e acha que ser uma pessoa clara e objetiva é ser alguém grosso, é ser alguém arrogante, e isso definitivamente vai prejudicar muito a sua comunicação, tá certo? Em segundo, a adaptabilidade, tá? Muita gente gosta de uma filosofia old school, tá? Não só na programação, mas como um todo, então a pessoa sempre busca por coisas mais antigas, coisas mais clássicas, e isso de certa forma às vezes é bom, porque muitas vezes a modernidade ela acaba dificultando coisas que não eram para ser dificultadas, mas quando a gente fala de programação, a adaptabilidade é necessária. Muitos programadores, principalmente esses que têm uma mentalidade mais old school, eles vão dizer o seguinte para você: cara, programador raiz escreve o próprio código e utilizar a inteligência artificial para escrever o código é coisa de programador ruim. Mas o que eu digo é, esse cara tá com os dias contados no mercado, tá? A IA, ela não veio para te substituir, ela veio para te acrescentar. Mas se você não souber utilizar ela para te acrescentar, ela vai te substituir. Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. Então, como que funcionava 10 anos atrás ou 15 anos atrás? Vamos supor que eu, programador, quero fazer um aplicativo. Eu vou começar com a parte estratégica. Então, para que é esse aplicativo? Quais funcionalidades ele precisa ter? O que eu quero que ele faça? O que eu quero que ele não faça? Você precisa fazer todo esse desenho. E aí depois que todo esse desenho estava pronto, aí eu ia para a parte técnica. Eu ia sentar a bunda na cadeira e eu ia escrever o código. Só que não é mais assim que funciona. Se você tiver
essa mentalidade, cara, você tá com seus dias contados no mercado de trabalho. Mas se você é um cara que se adapta à modernidade, aí sim você vai encontrar muito mais espaço, porque aí você vai sim continuar fazendo todo esse trabalho tático, todo esse trabalho estratégico de desenhar, de pensar, de organizar. Mas aí na hora de sentar a bunda e fazer, você não vai fazer. Você vai pedir para a IA fazer. Porque ao invés de você passar 3 meses desenvolvendo esse aplicativo, você vai passar uma semana. Porque a IA escreve muito mais rápido do que você, códigos muito melhores. A única coisa que você vai precisar cuidar é dos bugs. Naturalmente os códigos não são perfeitos, eles têm muitos bugs. Mas pensa assim, ao invés de você passar 1 hora escrevendo o código e depois 1 hora resolvendo bugs, você vai passar 10 minutos para IA escrever todo o código, ou às vezes até menos, tá? Às vezes tem IA que escreve código em 30 segundos, em 1 minuto, e aí você vai escrever tudo em 10 minutos ali, e aí você vai passar meia hora resolvendo bugs, porque já vai ter muitos bugs filtrados. Então assim, não seja o cara old school que fala que IA é coisa de programador ruim. Cara, IA é coisa de programador do futuro. Desenvolva seu lado estratégico, desenvolva o seu lado tático, mas utilize as IAs para fazer toda a sua parte operacional. Porque se você não utilizar ela, ela vai substituir você. E por último, na minha visão, a mais importante é a criatividade de resolver problemas. Cara, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você é brasileiro. Então, cara, use e abuse da gambiarra, tá? As IAs, elas são lineares, elas não conseguem pensar fora da caixa. E se você tentar ficar brigando com a IA para ver se o seu pensamento é melhor do que o dela, cara, você vai perder, porque ela é uma máquina e ela vai fazer tudo mais rápido e mais eficiente do que você. Mas ela não consegue sair dessa linha, ela é linear, ela não consegue sair daqui. Você consegue pensar fora da caixa, trazer soluções doidas. Soluções doidas eu não digo coisas loucas, mas eu digo assim, coisas que inicialmente parece que não vai dar certo, mas se você dá uma lapidada ali, ela funciona. Porque é assim que a criatividade funciona. Você pega referências e você cria a sua própria ideia, né? Criatividade não é cópia, né? Criatividade é você pegar ali várias referências e criar a sua própria estrutura a partir dessas referências, que são coisas que as IAs não conseguem fazer. Definitivamente elas não conseguem pensar fora da caixa. E muitos programadores acabam cometendo esse erro de fechar o pensamento para algo apenas lógico e racional. Se o computador é linear, eu também tenho que ser. Mas, cara, não é assim que funciona. Você precisa ser o oposto do computador, porque você não é um computador. E se você tentar ser, você não vai ser nem uma pessoa e nem um computador, e você tá lascado. Mas se você deixar o computador ser um computador e você ser uma pessoa que tem estratégia, que tem criatividade, cara, aí você vai ser um baita programador que vai ter muito espaço em qualquer mercado sem medo de ser substituído, tá? E o recado que eu tenho para você nesse final do vídeo é que as vagas para o Python Pro estão abertas, tá? Então o Python Pro é um ambiente completo onde você vai ter todo o conteúdo necessário para dominar todas as áreas da programação e de fato se tornar um programador eficiente, um programador que vai ter muito espaço no mercado de trabalho nesse ano de 2025 e nos próximos anos também, tá certo? Sem mais, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.